mais um Girolando Podcast. Hoje aqui conversando com o nosso diretor institucional e comercial, criador de Girolando, advogado, Alexandre Lacerda. Obrigado, Alexandre. Boa tarde, Leandro. É uma ótima tarde para nós. Vamos fazer um bom bate-papo. Estou muito satisfeito de poder estar aqui com vocês hoje. Obrigado aí pela presença. Hoje o tema aqui é um tema muito importante, que é sucessão familiar e empresarial no agronegócio com uma pessoa que tem muito know-how no assunto, que trabalha nesse mercado há muito tempo e que tem muita informação para passar para nós. Alexandre, você é advogado de formação, né? Sim, eu sou advogado, sou contador, tenho uma empresa de consultoria especializada em negócios, especializada em sucessão. Eu estou há quase 40 anos nesse negócio, nesse ramo, né? E assim, a gente tem, eu pretendo contar alguns casos, né? Ou, como diz o bom mineiro, alguns causos aqui, né? Então, vamos divertir um pouquinho com vocês, falando de uma forma bem solta e falando sobre tudo que nós podemos pensar, aproveitar as oportunidades e o que a gente não deve fazer em termos de sucessão. E aqui no Girolando Podcast, aqui a gente não fica sem o nosso leite, né? E o nosso pão de queijo, que é uma iguaria mineira aí, que faz parte da rotina. Então vamos começar. Vamos começar tomando leite. Alexandre, eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu acho que talvez seja curiosidade de muitos. Primeiro, como você entrou nesse negócio de preparar as empresas, as famílias, nesse processo de sucessão? E você, como criador, se houve em algum momento da sua vida essa sucessão dentro de casa, pensando como criador de Girolando, como agropecuarista? Leandro, a pergunta é muito boa e eu vou ilustrar bem. Meu pai era advogado, também tinha uma fazenda, meu avô também tinha uma fazenda. Então é por isso que você está no agronegócio, é por isso que nós estamos nessa conversa aqui? Não, não é por isso. Minha avó faleceu em 1972. Meu avô tinha uma situação financeira, o pai da minha mãe, uma situação financeira muito boa, tá? Minha avó faleceu, ele se casou de novo, gastou um bocado do patrimônio. Meu avô tinha 15 filhos vivos naquela época, tá? E em 76 ele faleceu, tá? Eu me formei em Direito em 1992, né? Até lá, nada tinha sido feito em relação à sucessão do meu avô, nada tinha sido conseguiu se fazer. Então você imagina alguém que tinha um patrimônio muito grande, muitos herdeiros, tá? E que esses herdeiros todos não conseguiram, até aquele momento ali, dar uma solução nesse inventário. E aí isso me motivou muito a estudar Direito, tá? E eu te digo o seguinte, são tantas as famílias que não conseguem resolver amistosamente, ou às vezes até judicialmente, litigiosamente, processos de inventário de sucessão, que eu comecei a estudar cada vez mais o assunto, participar cada vez mais do assunto. Hoje a gente tem uma clientela muito boa lá no escritório e a gente ajuda as famílias a trabalhar de forma preventiva. Quem é do nosso meio sabe que dividir uma fazenda é um problema muito maior do que parece, né? Porque se você cortá-la em 4 fatias para 4 herdeiros, se você conseguir fazer as 4 fatias, depois discutir quem fica com cada pedaço, é uma grande novela, né? E quem constrói patrimônio, o patriarca, quem faz patrimônio, quem tem uma propriedade, quem tem um negócio, tem que pensar o seguinte: enquanto eu estou vivo, eu consigo botar a ordem na casa e dizer como é que as coisas devem ser. No dia que eu não estiver mais aqui, né? E eu brinco muito que a Covid ajudou muito as pessoas pensarem em sucessão, porque até então tinha muita gente que achava até que tinha chance de não morrer, né? Depois, quando veio a Covid, né? Tem até um cliente que falava assim: se eu morrer, eu falo, então o senhor acha que tem uma chance de só não morrer ainda, né? Então, muito se tem acelerado de processos familiares sucessórios, especialmente depois da pandemia, porque as pessoas começaram a pensar de um modo mais racional, conversar um pouco mais sobre a morte, e a sucessão não se dá só na morte, né? Muitas coisas podem acontecer. Uma separação, um divórcio, uma incapacidade, seja ela temporária ou permanente, tudo isso está dentro do processo de sucessão. Então, lá com as histórias do meu avô, dos problemas
da família da minha mãe. Meu pai foi advogado nesse processo de inventário, foi o que fez andar muito esse processo, mas eu te digo, meus tios, né, que deveriam todos ter herdado um patrimônio gigantesco, uma vida muito tranquila, todos tiveram e têm hoje muita dificuldade financeira porque tiveram muito pouco acesso ao patrimônio. Tá? Você contando essa história aí, eu lembrei muito do que passou a família, né? A minha família também. Eu sou neto, bisneto de agropecuarista. Meu avô faleceu, meu pai tinha apenas 6 anos de idade, então foi de uma forma muito repentina, uma doença, e realmente não foi feita a sucessão. E eu lembro, desde criança, escutar, ouvir o meu pai falar dos desafios, das dificuldades, né? E hoje eu entendo essa questão muito bem, porque é uma preocupação que todo mundo tem que ter. É igual você falou, a sucessão não é só às vezes, no caso de morte, né, você também tem a necessidade de tomar algumas medidas também ao decorrer da sua vida. Mas uma coisa interessante que eu achei que você falou é que se eu morrer, né, e na verdade o certo seria quando eu morrer, só que a gente nunca sabe quando, né? Então, essa reflexão é muito importante. Quando é importante dizer o seguinte, é uma pergunta que a gente enfrenta sempre. Quando eu começo o meu processo sucessório? Né? E eu queria te perguntar isso. Qual é o momento na minha vida de começar um processo sucessório? Eu posso radicalizar para você simplesmente. A partir do momento que eu nasci, a expectativa que eu tenho certeira é que eu vou morrer. Então, se é assim, quanto antes eu trabalhar esse processo sucessório, quanto antes eu me preparar, melhor. Então, eu tenho que levar isso numa boa consideração. E se eu faço a minha sucessão, se eu defino os caminhos da minha sucessão, e é tão assim, verdadeiro, né, especialmente no agronegócio, eu lutei muito, construí um patrimônio, botei aquele de pé, e o que a gente vê, muitas vezes, é que a segunda e terceira geração, às vezes, não vão dar tanto valor a isso, ou isso vira pó, né? Aquela famosa frase, né? O pai rico, né? Filho pobre. E aí? E o neto pobre. Mais pobre ainda. Então, essa é uma discussão. Se eu tenho hoje a condição de planejar o futuro da minha família, ou deixar isso organizado como eu quero e como eu acho que deve ser, né? Enquanto eu estou vivo, por que não fazer o quanto antes, né? Além disso, hoje o momento que a gente passa no Brasil é um momento de reforma tributária. E isso, o imposto de herança, o imposto de doação, já pode ser até de 8%. Em Minas é 5%, em São Paulo 4%, lá em Santa Catarina já é 8%. Tá? E temos aí o projeto de reforma tributária, que o primeiro projeto, o meu substitutivo, falava em 40% de imposto de herança. Então você imagine que eu tenho lá um patrimônio de 10 milhões. Eu faleci, pega 4 milhões, dá para o governo. Eu só tenho 6 para dividir com meus filhos, tá? Só que até então, na primeira discussão na Câmara, isso não passou. Mas passou a 16%. Então, se eu posso ter 8, hoje Minas 5, posso ter 8. Mas se isso vira 16, o custo de morrer está cada vez mais caro. Então, custo de morrer. Custo de morrer. Porque quando você imagina fazer um inventário, e é o grande problema que a gente tem, quando eu não antecipo a minha sucessão, quando eu não organizo minha sucessão, e eu deixei apenas patrimônio, por exemplo, imobiliário, eu só tenho a fazenda, tá? Beleza, vamos morrer, vamos fazer o inventário, tá? Eu tenho muitos custos atrelados e tenho o imposto de herança que eu tenho que pagar. Como é que eu vou pagar o imposto de herança se eu só tenho a fazenda e que essa fazenda tem uma renda que não é suficiente para isso? Vou ter que vender um pedaço da terra. Então, se eu faço isso antecipadamente, se eu faço isso organizadamente, eu tenho muitas formas de fazer. Primeiro, gastando menos, e segundo, não expondo minha família a uma dificuldade de, por exemplo, ficar com o inventário por anos e anos porque não tem como pagar o imposto. Olha, eu confesso que foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão custo de morrer, e faz todo sentido. Porque a gente tem aqui, né? A gente brinca que o Brasil é um país que você paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. Faz sentido. Qual que é o maior desafio que você enxerga para as famílias? Porque assim, eu penso algumas coisas, tô olhando aqui muito o que eu já escutei, o que eu ouvi, o que eu sinto, às vezes, quando a gente conversa desse assunto com alguém.
Primeiro, qual é o seu, qual é o grande desafio que você enxerga nesse processo? E segundo, não é difícil da pessoa aceitar e ter realmente a necessidade de fazer essa sucessão? Porque eu penso assim, às vezes o filho chega para o pai, né, para a mãe, os filhos, né, e chegam e falam, ó, vamos fazer sucessão? A pessoa, opa, pera lá, por quê? Não existe esse ponto de atenção que às vezes é algo que pode ser um entrave? Sim. Mas eu vou dar um outro exemplo para facilitar nosso entendimento. Nós temos sucessão em tudo, tá? Você entra numa empresa trabalhando, por exemplo, como office boy, tá? Se você mudar de cargo, alguém vai tomar seu lugar, Sim. tá? Se você evoluir e for crescendo, sempre vai ter um para aquele lugar. Então, isso é um processo sucessório. A sucessão não acontece só na família, tá? Eu brinco que hoje você está casado com a Maria, Maria faleceu ou vocês não vivem bem mais, Maria foi sucedida por outra, por Joana ou por qualquer outra. Então, esse é um processo constante. Não há uma escolha de não ser sucedido. Não há uma escolha de não ter processo de sucessão. Isso vai acontecer. De novo, quando a gente precisa estabelecer, ou pelo menos estar preparado para isso. Às vezes, mas assim, desculpa, mas às vezes você encontra essa barreira na hora que você vai desenvolver o trabalho? Todos os dias. Todos os dias. É uma barreira, então. É uma barreira, sim. E as discussões são porque é um tema difícil que as pessoas, muitas vezes, relutam em tratar, né? Leandro, vamos conversar sobre o dia que você não estiver mais aqui? Você já nem fala morte, não, porque se você falar morte, a conversa já fica... se você resolver ir para o andar de cima ou para o andar de baixo, o que vai acontecer? Hoje as pessoas já conversam mais, mas quando eu comecei a mexer com isso era um grande tabu, né? Mas você tocou num ponto importante, né? Há pouco tempo nós tivemos aqui o Celso, né, que foi superintendente técnico da associação. Eu depois assumi essa função, estou até hoje. Uma coisa que a gente sempre enxergou aqui dentro da associação mesmo, né? A necessidade de identificar novos talentos, Sim. Trabalhar essas pessoas, lapidar, para que elas realmente tenham condições de assumir algumas funções em caso de saída de um colaborador, ou às vezes em caso de promoção de algum colaborador. Eu mesmo fui uma pessoa que passei por esse processo aqui dentro da associação. Quando eu saí da coordenação do PMGG e fui para a superintendência, nós pegamos uma pessoa, né, que já estava sendo preparada e colocamos na função. Eu nunca tinha pensado nesse sentido e você colocou um ponto importante, porque às vezes o pessoal que está nos ouvindo agora pode enxergar também que hoje, que todas as pessoas que você sentar aqui e falar qual que é o maior gargalo da pecuária de leite, muitos vão falar que é mão de obra. Sim. Então, muitos que estão nos ouvindo agora enxergam que existe um problema de sucessão na mão de obra nas propriedades. Isso, perfeito, a colocação é perfeita. O Ordenhador. problema não é mão de obra, o problema é sucessão. É a sucessão. Se eu pensar constantemente nisso, eu tenho um ordenhador, tá? Amanhã ele morreu, foi embora, foi para outro lugar, não está lá mais. Se eu não estiver preparado, quem que vai ordenhar as vacas no dia seguinte? Tá? Não, tem um menino que quebra um galho. Para que eu vou ter um menino que quebra um galho? Ou não é melhor eu preparar um novo ordenhador para estar ali, para eu ter um backup? Fazer a sucessão e fazer uma da mão de obra. De tudo você faz sucessão. Você se prepara em sucessão em quase tudo. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de falar o seguinte, a gente tem que tratar a propriedade como um negócio, como uma empresa, tá? Então, a família, quando está no negócio... Leite aqui não falta, tá? Tá bom. Na ainda tem um restinho, beleza? Tem, o meu já acabou. Obrigado. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, nós temos que tratar a fazenda, a propriedade, como um negócio. E eu não preciso, enquanto dono, eu não preciso trabalhar no negócio. A família no negócio é bom ou a família no negócio é ruim? Pode ser bom e pode ser ruim. Depende de cada situação. Depende de cada situação, mas o que precisa dizer é o seguinte, eu estar ou não no negócio pode ser uma escolha, deve ser uma escolha, mas eu ser dono ou não é uma escolha, porque eu vou herdar aquele patrimônio. Então, eu preciso ser preparado, ou para estar no negócio, trabalhar no negócio, valer a pena eu estar no negócio, ou para ser dono do negócio.
e profissionalizar o negócio. Isso vale para a fazenda? Vale. Isso vale para um supermercado, para uma indústria? Isso vale para qualquer lugar. Então a gente pode encarar, por exemplo, que um programa de estágio, igual o Girolando possui, ele faz parte também de um processo de preocupação com a sucessão dos colaboradores, assim como um produtor de leite que frequentemente está submetendo a sua equipe a cursos e treinamentos de aperfeiçoamento que também podem colaborar com a sucessão da mão de obra. É mais ou menos, seria mais... Eu acho que eu comecei a enxergar um pouco mais do que você está falando. Sim. A sucessão não é apenas o processo burocrático, e sim... E não é só na família. Não é só na família, é em todos os setores. Isso. Leandro, eu vou dar um exemplo, um exemplo bem legal. Bacana. Muito se ouve, nós falamos da mão de obra na fazenda, muito se ouve também de dizer o seguinte: pô, eu tenho uma fazenda, mas meus meninos não têm interesse. A minha família não quer estar lá. O negócio é bom, mas ninguém quer. Então, eu digo muito que a gente tem que respeitar isso. Não é botar o filho lá na marra, ou a filha, ou botar no... Não, você tem que estar no negócio. Tem que ter afinidade. Tem que estar no negócio. Tem que estar no negócio, não é assim, sabe por quê? Porque se ele não quiser, ele vai estar lá de uma forma infeliz, né? Ou no mínimo infeliz, e pode não estar fazendo o seu melhor, e talvez custasse muito mais barato eu profissionalizar isso. E ensinar ele a ser dono do negócio. Ó, você vai ser dono, você não precisa trabalhar no negócio, mas você vai cobrar resultado, você vai ver como é que o negócio funciona. É assim que as empresas fazem. Eu sou dono da empresa e não necessariamente preciso trabalhar na empresa. Porque às vezes se eu trabalho na empresa, vai custar para a empresa muito mais caro, porque eu não vou dar um resultado que um profissional daria. Mas eu sou dono e as diferenças são: o que o dono quer do negócio? Ele quer lucro, ele quer resultado, tá? O que o cara trabalha na empresa tem que ter? Salário. Então são momentos diferentes. A gente precisa tratar isso muito diferente. Essa questão aí, quando a gente fala de sucessão, né, nós estamos falando aqui de sucessão familiar, empresarial, existe um movimento aí. Eu sou de uma geração que talvez esteja aí na transição da cultura antiga do produtor rural brasileiro para uma nova filosofia, para um novo pensamento, que é o agronegócio mesmo, a fazenda, o negócio rural, né? Então, eu me considero que eu estou no meio dessa transição aí. Eu venho, o meu pai com uma cabeça totalmente diferente da cabeça que nós enxergamos hoje. Existe hoje você, na sua opinião, esse conceito de profissionalização da atividade, que a pecuária de leite, vamos falar do nosso negócio, a pecuária de leite realmente está se profissionalizando e se tornando uma empresa. A fazenda está deixando de ser realmente meramente uma fazenda, está passando a ser uma empresa séria, com objetivos bem traçados. Você enxerga isso? É uma tendência? É uma tendência, e aí eu vou falar do leite, que a nossa conversa mais gostosa é essa. Eu acredito em grandes propriedades produtoras de leite geridas como uma empresa. E eu acredito numa pequena propriedade gerida pelo dono e pela sua família também. Mas eu só acredito nesses dois casos, gerido com profissionalismo, gerido com eficiência, com qualidade. E eu falo toda hora, quem reclama de preço de leite tem que primeiro me dizer quanto é que custa produzir um litro de leite. Falo isso em toda palestra que eu... Tem que ser, porque não adianta, se eu não sei quanto custa, qualquer preço para mim pode estar bom, pode estar ruim. Então, eu trabalhando com a minha família, eu sustento minha família naquela pequena propriedade, eu olho se a vaca está produzindo, se a vaca está doente, eu vou buscar uma vaca mais produtiva. Nós aqui na Girolando trabalhamos muito com essa questão da produtividade, da genética, do melhoramento, né? Eu falo toda hora, não vai ter duas vaquinhas ruins não, pega uma vaca boa, vamos inseminar, vamos transferir embrião. Isso é uma constante, isso está acontecendo, e não vai ter espaço para amadorismo. Mesmo o pequeno produtor, o cara que vive ali, ele quer fazer melhor, ele quer um negócio melhor, ele quer mais conforto, ele quer produzir mais, ele quer se rentabilizar mais. E o grande lá não tem escolha de ser diferente. Tem que ser profissional, tem que tratar profissional, e aí eu posso ter uma grande empresa rural,
uma grande empresa do agronegócio, e ela ser muito eficiente, eu ganhar muito dinheiro, e eu não trabalhar nela. Eu ser apenas o dono. Então, isso que eu estou dizendo, não obrigue a sua família a estar no negócio. Aproveite o máximo da sua família, onde ela pode contribuir mais. Eu posso ser um filho que realmente não dou para o negócio, não entendo nada do negócio. Mas serei dono daquele negócio. Então, se eu sou dono daquele negócio, eu tenho que ser preparado para saber cobrar, para saber entender se o negócio está bom ou está ruim, que hora que eu vou ficar no negócio. O que acontece com as fazendas, e muitas vezes a gente vê isso no dia a dia. Morreu o patriarca, o que nós vamos fazer? Vender a fazenda, né? Ou vender o gado, ou liquidar aquilo, né? Porque não tem quem toca. Não, mas eu podia deixar a coisa funcionando profissionalmente, organizada para isso. A família não tem interesse. Eu conheço vários casos que a fazenda, o negócio é tocado profissionalmente. A gente pode dar muitos exemplos aí. Isso funciona. Morreu abruptamente lá o dono da fazenda. Continuou, o negócio continuou, já estava organizado, estava preparado para isso, né? A gente conhece algumas fazendas que passaram por esse processo recentemente. Você tocou num ponto importante. Nós do departamento técnico aqui da associação, a gente dá muita palestra, né, para um público bem diversificado. E o que eu vejo é justamente isso. Às vezes o produtor de leite, ele não tem conhecimento de quanto custa o litro de leite dele, mas ele não deixa de reclamar do preço que ele está recebendo. Só que eu enxergo hoje que isso é uma cultura que está mudando. Sim, né? sim. Existe, bem, né? É isso aí. Existem empresas hoje que fornecem esse tipo de assessoria, igual você falou, né? O pecuarista ele tá tendo a oportunidade de ser dono, caso ele não tenha condições de realmente estar na propriedade trabalhando. Agora, uma questão... Aí me permita só fazer um parênteses no que você está falando. Eu vou dar meu exemplo. Eu tenho uma atividade intensa, viajo muito, trabalho muito na minha atividade. Eu vou na fazenda no sábado, às vezes no domingo, não deixo de ir, gosto de ir. Quando não vou, é uma tristeza, porque eu adoro aquilo lá. A fazenda vive sem mim. Mas como é que você faz? Eu tenho uma pessoa que cuida, eu estabeleço padrões, eu estabeleço objetivos, estabeleço metas, tá? E as coisas acontecem. O pessoal te liga? Liga porque não está tá fora do padrão. O que está no padrão, eles tocam o dia a dia. Eu tenho relatórios, eu tenho prestação de conta, eu sei como é que está acontecendo, eu cuido disso aí. Sua fazenda é muito grande, é muito pequena? Não, mais ou menos, é uma média. Então, e funciona muito bem. E não importa o tamanho do negócio, né? Pode ser grande ou pequeno. Isso. Agora, o que você precisa? Investir em preparar as pessoas, investir em ter backups, investir em ter sucessão, investir no negócio, investir em controles, em saber o que você está produzindo, qual é o resultado que você tem, o que você quer fazer. E isso tudo está aliado a uma boa estratégia. O que eu quero fazer? Não, eu quero fazer um monte de coisa. Tá bom, mas o que você quer fazer? Eu quero tirar leite, vender esterco, vender silo. Se você dá conta de fazer tudo, ótimo. Se você não dá, estabeleça objetivos e fale com as pessoas o que você quer. Às vezes é o simples que vai dar retorno. É o simples que dá mais retorno. É a conversa franca. Olha, fulano, eu quero ter uma boa produção de leite, eu quero ter bons animais para vender, eu quero que cuide do gado desse jeito. Estabelece padrões e bota o pessoal para trabalhar e cobra o resultado. E se o resultado vem e funciona, remunera adequadamente. É assim. Você falou uma coisa importante, né? Reconhecimento, né? Esse reconhecimento realmente ele faz parte desse processo porque mantém o colaborador da fazenda motivado, né? O Nilson Dornelas, eu vou puxar aqui porque o Nilson esteve aqui esses dias e conversou, bateu um papo com a gente aqui. E eu acho que tem muito a ver com esse tema que nós estamos abordando aqui, porque o Nilson, ele é técnico agrícola, né, de formação, e ele contou para nós que ele, quando começou a criar os cursos, a fazer o esboço, né, a programação dos cursos, ele pensou no bem-estar animal, na doma de animais. E agora ele já há algum tempo ele vem mudando o foco. O que ele precisa é sensibilizar os colaboradores dentro da fazenda, porque ele disse o seguinte: Leandro, não adianta eu vir domar um animal e eu ir embora. O animal vai ficar domado, mas as pessoas continuarão na fazenda. Então eu preciso capacitar as pessoas. E sabe o mais interessante que ele disse? Que as esposas
a maioria das esposas dos colaboradores das fazendas que ele faz esse trabalho de capacitação, depois vem agradecer ele, porque isso também influenciou até no comportamento da pessoa dentro da fazenda, tá? Dentro de casa, não só na fazenda, e também ajudou a pessoa a buscar uma motivação diária para continuar naquele processo. Sim. E aí vem os relatos, né, que os números da fazenda começam a melhorar. Por quê? Porque existe um pouco mais de amor, um pouco mais de dedicação, comprometimento. E aí vem a questão da sucessão, que a gente vem falando dentro das fazendas, que vai desde o vaqueiro, o ordenhador, até mesmo na gestão da propriedade, né? Você hoje vê essa nova geração de produtores de leite que estão chegando, seus clientes, não só produtores de leite, mas de empresários também, que você trabalha com isso, mais determinados e mais determinados a dar continuidade nesse trabalho de sucessão. Eu diria, Leandro, que a turma está mais consciente da necessidade. Consciente, essa é a palavra, mais consciente da necessidade. E eu digo isso em todos os negócios, em todos os ramos, no agronegócio, fora do agronegócio, no ramo empresarial, porque eu falo muito, olha, se você está pronto para isso, você está pronto para deixar um negócio que vai ter longevidade, vai ter perenidade. Eu não estou mais aqui, eu faleci. O negócio vai continuar. Ou eu vou ter que estabelecer o seguinte, ó, no dia que eu falecer, vocês vendem esse negócio todo aí, divide o dinheiro e Deus ajude que vocês não façam bobagem. É uma alternativa também. Mas se eu não me preparo. O grande problema, até então, era desinformação. Ou informação assim, maltratada, mal cuidada, tá? Que traz muito problema. Eu vou começar a contar uns casos. O pessoal falava muito e fala muito em fazer um testamento. É bom fazer um testamento? É bom deixar um testamento pronto e tal? O testamento resolve, ele manifesta a minha vontade, ele serve para muita coisa. Mas ele não serve para tudo, ele não resolve tudo, tá? É bom fazer uma doação? Eu vou pegar meu patrimônio e já vou doar para meus filhos, né? Aí a gente sempre escuta, o cara vai lá no cartório, ou vai assim, vai assado, não se orienta bem, e aí os problemas começam a vir. Quais problemas eu posso ter, por exemplo, se eu quiser doar meu patrimônio e fizer isso desorganizadamente? Vou dar um exemplo. Isso lá na Bahia, um cara tinha um patrimônio bacana, tá? E tinha uma única filha casada com um sujeito que ele não gostava. Ele não era muito bom com esse genro lá, tá? Por sorte dele, a filha também acabou não gostando mais do genro e se separaram. Tinha uma filha, e ele, quando separou do genro, você, eu já estou de idade, vou pegar todo o meu patrimônio e vou dar para você, vou fazer uma doação. Até aí não tem nada de errado. Mas quais os cuidados eu devo tomar? O que eu devo fazer no processo de doação? Tá? Ele não tomou nenhum cuidado, simplesmente doou tudo para a filha. É minha filha, meu falecimento é tudo seu mesmo, está tudo certo. Isso é a história que todo mundo espera, né? A filha viajando de carro, tem um acidente e falece. A neta estava no carro também e faleceu 2 minutos depois. Pela legislação, a filha faleceu, transferiu-se o patrimônio para a neta. A neta faleceu, transfere o patrimônio para quem? Quem que é o herdeiro da menina? O pai, o desafeto do senhor lá. Então, ele naquele momento, tudo que ele tinha foi transferido, ele vivo ainda, idoso, mas vivo ainda, todo o patrimônio que ele tinha foi transferido ao genro, que é o desafeto dele. Isso tem 20 anos que está na justiça brigando, tá? Por que isso poderia ter sido diferente ou não ter acontecido? Era simplesmente colocar na escritura de doação, por exemplo, uma cláusula de regresso, por exemplo. Se eu falecer primeiro, se a filha falecer primeiro, o patrimônio volta para mim. Entendeu? Então, são pequenos detalhes muito importantes que as pessoas não colocam. Uma cláusula de usufruto, né? Uma cláusula de ingratidão. Ninguém pensa nisso, mas você é meu filho, te dou todo o meu patrimônio. Amanhã você me maltrata, você me bate, você fala mal de mim, me desagrava. Peraí, eu te dei, mas não é pra... Agora que você está com tudo, você vai me tratar mal? Então você pode prevenir, possível prevenir quase tudo. A gente consegue organizar quase tudo, deixar tudo organizado. Mas a turma ainda faz muito tal do copiar e colar, ir lá,
O que se fala muito hoje é constituir uma holding. Vamos constituir uma holding. O que é uma O holding que é uma holding, ao gente? pé da letra? Ao pé da letra é uma empresa que pode ser patrimonial ou operacional. Se ela é patrimonial, é uma empresa que tem patrimônio. Se ela é operacional ou mista, ela pode ser dona de outras empresas, né? Então, uma empresa que é dona de outras empresas, tá? Isso é bom ou isso é ruim? Não, isso tem muita vantagem, traz muita facilidade, mas tem que ser bem feito. Porque é algo que a gente escuta com frequência. Eu conheço alguns empresários, alguns ligados ao agro, outros não, que estão nessa aí de criar uma holding e transferir seus negócios para essa holding. Aí, Leandro, é bom assim, dar um pouco mais de informação sobre isso. O que se faz? Eu constituo a empresa, por exemplo. Vamos falar de fazenda. Eu tenho bastante terras, fazendas e tal. Eu ponho isso dentro de uma empresa. No meu falecimento, eu não vou dividir a fazenda. Eu vou dividir a participação na empresa. Então, imagine que eu tenho uma empresa que eu coloquei todo o meu patrimônio, todas as minhas fazendas lá dentro. Eu tenho 3 filhos. No dia que eu faleci, cada filho meu vai ter um terço dessa empresa. Então, isso é muito mais simples do que dividir uma fazenda, tá? E eu posso colocar nisso aí um monte de regramento. Por exemplo, eu não quero que eles vendam as fazendas logo que eu morrer. Ou que eles vendam, ou para vender os 3 tem que concordar, tá? Ou que eles vão ter algum tipo de acordo, e a gente trata isso de um acordo de cotistas ou de acionistas, você estabelece as regras que você quiser, ainda em vida, para que aquilo continue para frente, para que você consiga dar um pouco mais de longevidade ou perenidade ao seu patrimônio. Tá? Então, fazer esse processo em vida é muito menos oneroso, né? O custo de morrer se torna menor. O custo de morrer é menor porque eu tenho formas de evitar um imposto de herança ou de pagar um imposto de herança muito menor, que ele equivale muitas vezes ao imposto de doação, mas eu consigo trabalhar isso e ter uma economia tributária gigantesca. A gente está fazendo agora de um cliente que tem um patrimônio de 800 milhões, tá? Se ele falecendo agora, na situação que ele está, ele pagaria 32 milhões de imposto de herança, tá? Na alíquota atual, tá? Se for para 16, aí você vai fazendo conta, para onde é que isso vai. E a gente conseguiu fazer todo o processo sucessório dele e ele gastou 3 milhões e meio de reais. Então, assim, olha a diferença, quase 10% do negócio. Tudo dentro da maior normalidade e legalidade. Precisa estudar, precisa tratar, precisa entender a legislação, precisa cuidar disso. Tá? Quando você faz esse processo, inicia esse processo de sucessão, independentemente de ser empresarial ou mais a nível familiar, mas vamos pegar no lado mais empresarial do negócio, que eu acho que a minha pergunta vai ser mais focada nisso. Vocês também colocam nesse planejamento também a possibilidade já de um crescimento da empresa, de um aumento dos negócios, ou é somente em cima daquilo que já existe? Não. Vocês também trabalham com a projeção de... faz uma análise do potencial do negócio, potencial de previsão de investimento, isso aí está tudo dentro do trabalho. É lógico que cada cenário, cada caso é um caso, né? Um pequeno negócio, uma pequena empresa, uma grande rede de supermercado, uma grande empresa, um grande produtor, um grande pecuarista, um grande agricultor, cada um você vai tratar de um jeito, vai observar quais são as vontades, os desejos, vai entender se a família quer estar no negócio. Primeiro tem que querer. Segundo, quer, mas não tem condições, tá? Não tem condições, mas tem como ser preparado? Beleza. Não tem condições, não quer ou não tem como ser preparado. Então vamos profissionalizar esse negócio, tratar esse negócio da melhor maneira possível e preparar essa turma para ser dono, para cobrar resultado, para saber onde é que vai, onde é que querem chegar. Aí você vai discutir estratégia, vai discutir processo, vai entender quais as pessoas vão fazer esse negócio acontecer. Esse é o nosso dia a dia lá no escritório, é o jeito que a gente trabalha. E a gente busca sempre essa melhoria da gestão, né? A própria Gerolanda, que a gente tem evoluído muito em gestão, muito no negócio, discutindo a estratégia, como tratar o associado, como conduzir ou dar ao nosso patrão, aqui no Gerolanda, o patrão é o associado, né? Como dar a ele o melhor retorno deste negócio. Então é assim que a gente tem que pensar e tratar a sucessão no dia a dia. Falando um pouquinho agora lá da Miraí, tá? Como você conduz esse trabalho lá dentro? Você que é uma pessoa de negócios, tem
a sua profissão te toma muito tempo, você já disse que está bem, acompanha a fazenda. A gente que te conhece, né, nós que te conhecemos aí, a gente sempre observa seus filhos te acompanhando, a esposa, a família toda. E a Miraí hoje é a referência em genética de gado girolando, né? É fato, né? Tanto com touros em centrais, quanto produção de embriões, a qualidade genética do gado. Como você hoje está preparando a sua família nesse processo de sucessão, pensando no futuro da Fazenda Miraí dentro do negócio Girolando, que hoje é referência nacional? Eu assim, falo com muita tranquilidade. Eu não gosto daquela expressão casa de ferreiro, espeto de pau. Ué, se eu estou fazendo para os outros, eu também tenho que fazer. Então, aí eu vou aproveitar e vou falar da Miraí, mas vou dar o meu próprio exemplo. Eu tenho 3 filhos, né? O mais velho se formou em Direito, o do meio está se formando em Administração, não mora aqui no Brasil, está fora, estudando fora, mas já trabalha comigo no escritório, trabalha virtual, remotamente, e o mais novo acabou de entrar na Faculdade de Medicina. Todos gostam muito de churrasco, gostam muito de ir à fazenda. E gostam muito do galo. Gostam muito do galo. O mais novo não gosta de futebol, não gosta de basquete, mas tudo bem. Essa sucessão foi bem feita. Essa caminhou bem. É isso aí. Mas vamos em frente. Não que a outra não seja. Não, vamos em frente. Mas aí o que a gente vê, e eu vejo com isso? Eu falo todo dia, ó, a fazenda pode continuar progredindo e pode continuar existindo, eu estou muito tranquilo de dizer isso, se eu amanhã não estiver aqui. No meu falecimento, eles têm a oportunidade, estão preparados para isso, eles todos conhecem os controles que eu tenho, os relatórios que eu tenho, como é que funciona. Se eles quiserem dar continuidade a isso, está muito organizado. A Miraí, enquanto instituição, ela está preparada. Não precisa pegar um pedaço da fazenda para cada um. Ela já é uma empresa. Eu já tenho uma empresa patrimonial que cuida de todo o meu patrimônio. Estou falando da fazenda, mas posso falar lá do escritório, por exemplo. O meu escritório é uma empresa de prestação de serviço, né? A gente tem uma quantidade de funcionários grande. Eu tenho funcionários que moram e trabalham fora. Eu tenho uma funcionária que mora na Irlanda. Trabalha com a gente a vida inteira de lá, remotamente. Até antes do home office aqui no Brasil, a gente já funcionava isso. E eu comecei a empresa com um sócio. Hoje nós somos 5 e a gente, nesse processo de sucessão, caminha para ter sempre sócios novos. Eu tenho uma pessoa que é minha sócia, que meu sócio começou comigo como estagiário. Então, a gente vai trabalhando isso. E seus meninos não vão trabalhar não com você? Não vão trabalhar no escritório? Não vão trabalhar na fazenda? Isso depende deles quererem e depende deles terem habilidade e competência para isso. O mais velho, ele está trabalhando no concorrente. Então, está aprendendo lá o que o concorrente faz. Se o dia quiser trabalhar, engraçado. Se o dia quiser trabalhar com a gente, beleza. O do meio está trabalhando lá fora. Eu achava que ele trabalhava com você. Não, o mais velho trabalha. Eu venho trabalhando no concorrente, o concorrente por acaso é meu amigo. Mas trabalha lá, está aprendendo. Um dia, se ele quiser vir trabalhar com a gente e tiver condição, pode trabalhar. E vai ser sócio? Vai depender dele. Pode ser que ele não seja sócio. O meu sócio, então eu tenho 3 filhos. O mais novo, médico, não tem espaço no escritório para médico, não tem jeito. Meu sócio tem 3 filhas, 2 advogadas e uma fisioterapeuta. A fisioterapeuta não tem a ver com o nosso negócio, mas as 2 advogadas trabalharam conosco. Uma é minha sócia, meu braço direito do escritório hoje, e a outra trabalhou lá e resolveu seguir um outro caminho. Não era o negócio dela. Então, eu vivo isso no dia a dia, eu trato isso dentro de casa do mesmo jeito que eu trato com os clientes. A gente pega, às vezes, Leandro, eu tenho clientes grandes, eu já tive casos que tinha 60 pessoas da família trabalhando dentro da empresa. E nós tivemos que tomar uma atitude, tomar um caminho. Não é porque é da família que é ruim, mas se é da família e não quer trabalhar, ou não tem habilidade, ou não tem condição, essa pessoa, como qualquer outro profissional, tem que tomar outro rumo. Porque senão perturba a empresa, perturba o negócio e a gente mata a galinha dos ovos de ouro que sustenta todo mundo, né? Eu não sabia dessa questão do seu filho trabalhar em outro escritório, achava que era no seu escritório. E muito bonito da sua parte respeitar aí o gosto dos filhos, porque isso é importante. O mais importante de tudo é a família ser feliz, né?
E com esse conceito né, com essa oportunidade de trabalhar em outra profissão, mas continuar sendo dono do negócio, é algo realmente muito importante. Mas voltando a falar nesse desafio que a gente tem, né, nessa questão aí que envolve aí, conseguir implantar esse trabalho dentro das empresas, ou dentro da fazenda, ou que seja dentro da própria família, tem algum caso engraçado, inusitado, que você Tem vários. passou, Família sempre tem. que às vezes, Que às vezes é aquele assim, poxa, esse aqui realmente foi algo... Não, casos para a gente aprender e rir um pouquinho, mas também não fazer igual, tá? Eu conheci um caso muito interessante, a gente foi chamado, a situação já estava bem complicada para tentar resolver. O pai tinha 3 filhas e um filho. E aí a gente tem uma sociedade machista, né? Sim. Uma sociedade com alguns valores vem mudando, mas que eu acho que precisam ser domados. Então o pai pensava o seguinte: são meninas, né? São filhas. Então eu não quero que elas trabalhem na empresa e elas não tenham nada a ver com a empresa. Mas os meus genros eu aceito que entrem na empresa, tá? O pai pensava assim. E o meu filho vai ser o cara que vai tocar a empresa. E realmente ele preparou o filho, o cara era que devia tocar a empresa e tal. Ele morreu, tá? Quando ele morreu, a empresa foi dividida em 4 partes, ok? Tá bom. O menino menino no bom sentido, que tinha tudo para tocar o negócio, que era o mais preparado, se viu na seguinte situação. As irmãs tinham 75% do negócio, ele tinha 25% do negócio. Ele era o cara mais talhado, porque conhecia, viveu a vida inteira dentro da empresa. Mas as irmãs que nunca tiveram acesso a nada, falaram, não, agora quem manda aqui somos nós. Resumo da história, essa empresa, em um ano após a morte do pai, praticamente foi à falência. Não. Então, esses cuidados, é porque a mulher não entra, nada a ver. Precisa de formação, ou porque assim não funciona. Todos precisam estar preparados. Não deixa entrar não, deixa entrar, ou entra de mais, ou entra de menos. Ontem mesmo, num evento que nós tivemos aí, a gente escutou uma mulher, e eu acho isso muito bacana, que assumiu a presidência da empresa e tocou o negócio. Então, gente, nós estamos num mundo diverso, num mundo que tudo é possível, tudo precisa ser tratado, tudo precisa ser acomodado na vontade das pessoas. E às vezes a mulher, ela consegue ter uma visão... Quantas veterinárias a gente tem com altíssima qualidade, quantas filhas assumem o lugar do pai. Então, nós temos que modernizar as coisas, pensar num negócio muito mais. E quem quer, o filho não quer, mas a filha quer. Qual é o problema? Lógico, eu concordo plenamente. A gente tem inúmeros exemplos aí de mulheres que trabalham hoje no agronegócio, gerenciando e tomando decisões. Comanda esse mundo aí. Eu tenho... A minha esposa é assim. A minha esposa, ela cuida muito bem do negócio dela. Conheço vários amigos que as esposas também... eu tenho alguns amigos, um deles até é médico veterinário, ele mexe com reprodução. Quem administra o negócio é a esposa. Ele só está lá no campo executando. Então ele ainda brinca, falou, eu sei de reprodução, eu te falo do rebanho, das vacas, mas do negócio, quem sabe, é minha esposa. Então, então não faz sentido, né? Realmente a mulher ficar de fora desse processo. Não faz. Então, e no agronegócio a gente vê muitas vezes esse... Não, mulher, não vai, já passou, vamos para frente, vamos aproveitar o melhor de todos nós, né? Então, assim, e tantos outros casos de empresas, eu conheço um outro caso que o filho fora do casamento era o melhor para tocar o negócio, mas convence a mulher que o menino é melhor que o filho natural. E às vezes e eu preciso enfrentar isso, porque às vezes vai dar resultado melhor para todo mundo. E quantas vezes se descobre que o cara faleceu e aparece aquele monte de filho. A mulher também, isso acontece com a mulher também. A mulher faleceu e ela tinha outros filhos que o marido não sabia. Então, todos esses assuntos têm que ser discutidos, têm que ser tratados na sucessão. O grande problema da sucessão é o que eu não falei, o que eu deixei de comentar, são as mágoas escondidas. Eu e meus irmãos lá, na frente do meu pai, é uma maravilha. No dia que meu pai faleceu, não é o meu caso, mas estou dando um exemplo, no dia que meu pai faleceu, a pessoa falou assim, estou lembrando aqui, quando eu era menino, você me dava uns cascudos, você brigava comigo, aqui está guardado lá. E aí isso vai refletir aonde? Na discussão do patrimônio, na divisão do patrimônio.
Não, e as pessoas acabam, muitas vezes, partindo da demanda. Quantas vezes eu já escutei essa frase? Não me importa nada, não, mas eu quero brigar com ele. Mas brigar para quê? Né? Não, mas vamos entrar na justiça para quê? Pra você ficar lá um monte de tempo para dar um sujeito lá o poder de decidir sua vida? A gente não tem que brigar com tudo, a gente tem que resolver, buscar uma solução. Né? A gente tá falando da mulher, é isso aí, eu concordo plenamente. Brigar para quê? Você está falando da mulher, né? Aqui na associação é um exemplo. A gente tem um número muito maior de colaboradoras do que colaboradores, Sim. né? Tanto na parte administrativa, na parte administrativa e no campo, nós já temos técnicas trabalhando conosco, fazendo atendimento. Então, a mulherada aí realmente dá conta do recado, não faz sentido elas não participarem do processo, Sim. tanto na parte operacional quanto na parte gerencial. Eu estou falando isso, Leandro, porque quando a gente fala de sucessão, a gente vê a figura do patriarca lá que vai decidir tudo. E não é assim. Ele se consulta, ele conversa com a esposa, ele discute com ela, ele se entende com ela para como é que nós vamos cuidar dos filhos, como é que nós vamos tratar, como é que nós vamos cuidar disso. O problema é quando eu não combino as coisas. Jogar futebol sem regra, não tem jeito. Você não sabe quando é falta, se tem pênalti. Agora, se está tudo muito bem combinado, a bola saiu ali daquela linha ali, tá fora do jogo. Se está tudo combinado, é muito mais fácil. A regra clara e bem definida, no dia que eu não estiver mais aqui, eu quero que o João receba isso, que o Manel receba aquilo, ou que vocês tratem isso, ou que vocês cuidem da sua mãe, ou que vocês façam isso. Tá simples. É o simples. Mas as pessoas, às vezes, relutam em tratar, às vezes, relutam em cuidar. E assim, para puxar um pouquinho mais, ampliar um pouquinho mais da sucessão, as coisas acontecem também muito por casamentos, bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Tá? A gente convive e vive com as pessoas, e é nesse dia a dia que a gente constrói um conhecimento, constrói uma relação que pode ser duradoura ou não. Então, os casamentos por conveniência, né? O sujeito que quer aproveitar, ou a sujeita que quer aproveitar, né? Tem gente que não acredita, mas é muito possível um sujeito de 80 anos ter muito amor com uma menina de 20. Nada de errado nisso. Mas pode ter errado? Lógico que pode ter errado também. Então, se é assim, como é que eu me preparo para isso? Como é que eu me protejo disso, né? O inverso também é comum. Uma senhora de idade com muito patrimônio, apareceu um rapaz galante, né, que quer dar todo o amor do mundo, mas no final das contas, essa conta pode ficar um pouco mais cara. Então eu posso me preparar para isso, eu posso me proteger para isso, eu posso me organizar para isso, eu tenho que fazer isso. Isso é uma questão até de responsabilidade. Essa questão matrimonial realmente ela é bastante polêmica porque tem disso, né? Tem um interesse por trás em alguns casos e realmente é complicado quando a gente entra nessa linha. Mas voltando aqui, pensando no agronegócio, Sim. o que eu vejo muito hoje, nós temos algumas situações onde a gente observa que o proprietário realmente da fazenda, ele decide vender suas terras porque ele não enxerga um sucessor. Existe uma forma, de repente, não sei se sua empresa faz isso, mas de tentar reverter essa situação, mostrar para ele um outro caminho, a não ser desfazer daquele bem, daquele patrimônio, e aí você planejar não só a sucessão, mas também eu não vou falar de reorganização, porque às vezes já estava desorganizado, mas a organização do negócio dele é um outro braço que a gente pode pensar em trabalhar, ou seja, você entrar com a sua assessoria para organizar aquele negócio para ele não chegar ao ponto de desfazer do patrimônio e assim ele poder talvez resgatar aquilo que Leandro, ele já teve lá aquilo que a atrás. gente começou ali falando. Seja no agro, seja em qualquer outra área, tem que ser tratado como negócio. Um negócio é feito para dar resultado. Então, para dar um bom resultado, ele precisa ser bem gerido, ser bem acompanhado. Não tem negócio ruim, não. Tem negócio que dá mais e tem negócio que dá menos. Tem negócio que tem um momento muito bom e eu posso surfar e tá ótimo, e tem negócio que às vezes passa por um momento ruim.
Agora, os negócios que são extremamente ruins e tal, eles acabam. O mercado quando não existe, o negócio acaba. Fora isso, não tem negócio ruim, tem negócio dá mais, tem negócio dá menos. Quanto mais preparado eu tiver, melhor a margem, melhor resultado eu posso dar, coisas melhores eu posso obter. Então isso é a base de tudo. E se isso não estiver organizado, se não estiver preparado, não tem sucessão. Não tem jeito de fazer, de funcionar. Tá? Existem casos que realmente a melhor decisão realmente é desfazer do patrimônio naquele momento? Vários. E aí eu vou dar alguns exemplos. É o outro lado da moeda. No interior, o que a gente sempre via, quem que era o cara? Você posso dizer, brincar que você é do interior também, nós todos, mas quem era o cara rico na cidade do interior? Era o dono da concessionária de veículos, tá? Dono do posto de combustível. Posto de combustível, distribuidor de cerveja, tá? E o supermercado. E o supermercado, essa turma aí, tá? Então vamos pegar essas figuras. O que aconteceu com a distribuição de cerveja? Acabou, tá? Quem é que imaginava que a Antártica e Brahma seriam do mesmo dono? Eles brigavam. O bebedor de Antártica não bebia Brahma, era aquela confusão toda. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Então, se o negócio vai acabar, ou se o negócio vale a pena vender, vale a pena trocar de negócio, eu tenho um caso muito interessante de um cliente que era um grande distribuidor de cerveja. Antevendo esses momentos e tal, a gente discutindo com ele que isso ia por um outro caminho, ia acabar, o que ele fez? Vendeu a distribuição de cerveja, saiu do negócio a tempo e ficou só com o transporte de bebida. E ganhou muito dinheiro com o transporte, muito tempo. Mais para frente ele enxergou esse negócio de transporte, não é um negócio bom, não é tão bom desse jeito, ou tem que ser menor, ou tem que ser muito grande, tem uma série de dificuldades, eu vou sair do transporte. O que ele é hoje? Hoje ele é um fundo de investimento. Ele investe os recursos que ele ganhou ao longo desse tempo todo em negócios, em startups, em empresas novas. O que ele fez? Ele foi migrando, foi mudando de negócio. Então, o mundo dos negócios é esse. Se o meu negócio, o meu mercado não existe, quantos foram os mercados que deixaram de existir por conta de tecnologia? Se você olhar o disco, né, lá atrás, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Se você olhar para trás, tanta coisa que veio e aconteceu. Tem gente que não... máquina fotográfica. Filme de máquina fotográfica, tá? Tantas coisas. O próprio posto de combustível que a gente acabou de citar aqui, que antigamente era visto como um grande negócio, hoje já não é um bom negócio assim, igual era antigamente. Lógico, continua tendo o seu espaço, mas não era igual antigamente. Porque é um negócio que toma muito capital intensivo. Você tem que ter muito dinheiro para uma margem muito pequena, e tem que rodar muito. Você vê outros negócios aí, por exemplo, eu sou da época do Telex, eu vi muito Telex. Fax, tem menino que não sabe nem o que é isso. Mas eu conheço gente que ganhou muito dinheiro com fax. Fax durou um pedacinho assim, tá? E veio a internet, veio o telefone, celular, ixi, eu comprei o primeiro tijolão lá, era uma alegria. Hoje o cara não quer saber de estranguejo e tem que pegar em todo lugar e tem que funcionar nessa. Tá tudo tão mudado que eu lembro, né? Eu sou do interior aqui de Minas, você deu o exemplo, sou lá de Ibiá, que na década de 80 meu pai pagou uma nota preta numa linha de telefone. Hoje era muito caro, era patrimônio. Plano de expansão, você pagava primeiro 33 anos um plano, para um dia o cara ir lá na sua casa instalar um telefone. Telefone fixo não existe mais, gente. É isso aí. Tá tudo mudado, né? E esse conceito, essas mudanças, esse conceito de evolução, de inovação, ela também tem que passar no processo sucessório, né? Com certeza, com certeza. O que vai ser desse meu negócio daqui a uns anos? A gente tem que pensar nisso. Porque esse negócio pode não existir mais. Profissões estão acabando. Profissões estão deixando de existir, outras estão sendo criadas. Principalmente as profissões artesanais. Isso. Tá tudo ficando tão automático, tão eletrônico, que daqui a uns dias vai ser difícil. Por exemplo, eu falo porque a gente tem dificuldade, quem mora aqui em Uberaba sabe, a gente tem dificuldade aqui em Uberaba de encontrar sapateiro, relojoeiro e costureira. Tá difícil. Então, as coisas vão evoluindo. E se eu não acompanhar essa evolução, eu não vou ter o que participar de uma sucessão, porque o negócio vai acabar. Mas, por outro lado, né, nós tivemos o ganho da melhoria da qualidade de vida, da maior agilidade, por exemplo, nas comunicações, na forma de se comunicar, né? Até falando nessa questão de qualidade de vida, a gente ganhou muito também com por exemplo,
a parte de conforto, né, e entretenimento, né, isso a gente houve alguns ganhos. Alexandre, eu queria primeiramente que te pedir que você deixasse uma mensagem final aqui para o nosso criador de Girolando, Sim. tá? Aquele criador que eu trago esse exemplo porque eu sei que tem muitos criadores nessa situação que hoje pensam muito na necessidade de fazer uma sucessão dentro do negócio dele, que enxergam também a necessidade de pensar, inclusive, na sucessão da mão de obra da fazenda, né, na qualificação dessa mão de obra. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso criador, para o nosso associado, e sobre esse tema tão importante que é a sucessão no negócio e na família. Eu diria, e vou dizer aí aos girolandistas todos, o seguinte: se preparem, se capacitem, cuidem da família, sejam felizes, mas organizem suas coisas. Ponham na mesa todos os combinados, discutam tudo que tem que tratar, prepare a sua equipe, valorize a sua equipe da fazenda, a sua equipe do negócio, põe o negócio para funcionar e que esse negócio funcione sempre com a sua presença ou não. E que os filhos e a família, os herdeiros, possam ter o direito de escolher de estar ou não no negócio, mas sabendo que se não estiverem no negócio, eles serão donos desse negócio. E que esse negócio vai ter que viver de alguma forma, esse negócio vai ter que ser cuidado de alguma forma. Cuidem da eficiência do negócio, saibam quanto custa o produto que vocês estão produzindo, valorizem o seu produto, trabalhem com eficiência, porque a eficiência vai gerar mais resultado e é a chave para um negócio exitoso. Não adianta reclamar do mercado, não adianta reclamar dos preços, eu preciso fazer o dever de casa da porteira para dentro. Obrigado, Alexandre. Agradecendo aí a participação do Alexandre, não esqueça de se inscrever no nosso canal, Girolando Associação no YouTube, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like aí em mais essa edição, nesse vídeo aí, em mais essa edição do Girolando Podcast. Passamos aqui uma tarde agradável com o nosso diretor Alexandre Lacerda. Alexandre, para terminar, um brinde à raça Girolando, um brinde à pecuária de leite. Ok, um beijo a todos vocês. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Boa tarde.